Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe pela oportunidade de estarmos aqui. Antes de iniciar, pedir, por favor, por gentileza, que verifiquem os celulares, que desliguem, né, para que não possa atrapalhar a vibração do ambiente e que a gente possa, assim, ir entendendo, analisando cada palavra que for dita. Bem, nós vamos continuar. Nós estamos na quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as esperanças e consolações. O capítulo 2, que trata das esperanças e consolações, penas e consolações. Hoje nós vamos analisar, conversar um pouquinho sobre as perguntas que Kardec fez aos espíritos, da 1003 a 1009, que trata da duração das penas. Quando a gente ouve a palavra pena, né, a gente já fica meio temeroso só de ouvir, né, porque a gente logo lembra de penalidade. Se a gente for verificar realmente o significado de pena no dicionário, ele traz para a gente que pena significa castigo, uma punição, um sofrimento, uma penalidade imposta por uma lei a alguém, por algum crime, por alguma falta, um erro, por um desvio da lei, digamos assim. Palhano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita, ele diz que o espírito, ao deixar o corpo, ele penetrará em um ambiente espiritual de acordo com os seus pensamentos, com a sua mentalidade. Ou seja, né, um ambiente formado por vibrações criminosas, né? Aquela pessoa que comete crimes, logicamente, ele encontrará no plano espiritual um ambiente de acordo com aquilo também que ele fazia aqui. A pessoa, né, que vive aí na inveja, nas maledicências, no ódio, nas fofocas, né, também encontrará as vibrações de acordo com aquilo que ela ficava aqui, vivenciou por aqui. Então, a gente vai analisando, de acordo com o que Palhano colocou no Dicionário Espírita, que o espírito faltoso, aquele espírito invejoso, criminoso, ligado ainda ao orgulho, à inveja, né, carregado de tantos vícios, que os vícios a gente não diria que é só apenas do álcool, das drogas, o vício da fofoca, o vício dos pensamentos ruins, né? Ele também, quando deixar o corpo físico, ele vai encontrar lá também as suas vítimas, aqueles que não o perdoaram, né? Não é porque a gente desencarnou que tudo aquilo que a gente fez vai ficar por aqui, não. Que as nossas inimizades, né, desencarnou, eu me tornei uma pessoa boa, não. Eu vou encontrar no plano espiritual tudo aquilo conforme eu também fiz aqui. É isso que eu vou carregar. E ele vem trazendo exatamente essas explicações para a gente. As lesões que nós provocamos nos outros, elas com certeza aparecerão em nós, né? A situação do espírito culposo, né, do espírito criminoso, do espírito imperfeito no plano espiritual, vai se encontrar de acordo exatamente com o que ele praticou aqui, se ele não se arrepender, né? Mas o arrependimento sincero dos seus atos, das suas atitudes. E com certeza ele vai viver uma situação infernal. Imaginemos nós, né? O criminoso, o invejoso, o orgulhoso, eu desencarnei, eu vou estar carregando essas vibrações juntamente comigo. E eu vou viver uma situação boa? Não, uma situação infernal, mas não quer dizer que ela seja eterna, né? A partir do momento que eu começar a refazer, a reformular os meus conceitos, as minhas atitudes, os meus atos, eu vou poder construir o meu caminho de volta. Eu diria até que eu vou reconstruir
o meu caminho, pois nós fomos criados simples e ignorantes, né? Mas com o desenrolar da vida, né, nós fomos tanto ambiciosos, tão envolvidos pelas vaidades tolas, que a gente acaba perdendo o simples e acaba entrando nesses excessos que a vida oferece. Então, ele traz para a gente que tudo existe uma lei e que há uma lei também que rege a duração das penas, dos castigos. Mas já alivia a gente ao dizer para a gente, ao informar que a pena, o castigo, o sofrimento, ele não é eterno, né? Há uma lei que está subordinada ao esforço de cada um de nós, né? De nos reequilibrar, né? De reformular os nossos conceitos, reparando as nossas faltas e os nossos erros. Por maior que seja o erro, por maior que seja a falta cometida, há uma lei. E essa lei, ela é justa, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Olha só a bondade, a misericórdia do Pai. Por mais que sejam as nossas faltas, sejam elas faltas, né, criminosas através dos homicídios, sejam as faltas ocorridas pelo excesso do orgulho, o egoísmo, os vícios mais variados, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, existe uma lei que respeita ainda a nossa livre escolha, o nosso livre-arbítrio, e ela nos liberta de acordo com a nossa determinação, com o nosso esforço. Então, a gente analisa. A duração dessa penalidade, ela vai depender somente de mim. Ela não vai depender do outro. Ela vai depender da minha vontade de me refazer, do meu arrependimento sincero, né, do meu proceder, e eu vou verificando que aquelas penas infernais, o fogo do inferno, aqueles conceitos antigos que tanto nos ensinaram, a doutrina vem hoje a nos esclarecer. Ela vem mostrar para a gente que nós somos os causadores das nossas próprias dores, das nossas próprias aflições. Mas a partir do momento que eu começo a verificar e eu quero refazer toda essa minha trajetória, eu consigo, a partir do momento que eu começo a me determinar, né? Eu fiz um mau uso do meu livre-arbítrio, foi aonde eu cometi os mais diversos erros através das diversas reencarnações, né? Então, a gente vai verificando que tudo faz parte do ajustamento das nossas faltas de acordo com uma lei chamada lei de causa e efeito. E a gente vai verificando que nós não estamos soltos, né? Todo o universo, ele é regido por leis, e essas leis são leis sábias e soberanas. Então, quando a gente desrespeita, nós estamos causando um desequilíbrio no universo, né? Então, aquilo que a gente chama de penalidade nada mais é do que um ajustamento com a lei de amor. Então, a gente começa a analisar melhor o significado da palavra pena. A gente começa a não ficar temerosos, né, com os caldeirões que falaram com a gente, né, que os pecadores iriam arder no fogo do inferno, que o inferno iria ser a nossa penalidade eterna. A gente começa a ver que não é bem isso, né? As chamadas penas futuras são as dores e os sofrimentos que o próprio espírito causador desse desequilíbrio, ele vai ter que suportar numa vida futura. Um exemplo, o aluno indisciplinado. Muitas vezes, quando o professor, né, não consegue disciplinar, ele é levado até a direção e ali é tomada as devidas providências. Assim como o funcionário. Né? O funcionário disciplinado, no primeiro momento, ele leva ali uma advertência. Não cumprindo aquilo dali, desrespeitando ainda as normas, as regras de uma empresa, ele vai ser suspenso.
Assim também é com a lei de amor. Se eu não agir bem, se eu causei um desequilíbrio, eu tenho que me reajustar com essa lei, o chamado de penas. Então, essas penas futuras, nós diríamos que funcionam, na realidade, como um instrumento que Deus utiliza para fazer com que esse espírito faltoso, que somos nós, espíritos imperfeitos, possamos nos reencontrar, nos reequilibrar de novo com a lei maior. É o reencontro com o Pai, né? Então, a gente vai verificando que as penalidades, essas penas futuras que passarão o espírito faltoso, o espírito culposo, na realidade, elas são ações pedagógicas para reeducar, disciplinar o espírito, corrigir, fazer com que ele reveja, né, todas as suas ações, todos os seus atos. Suaviza melhor para a gente, né, do que a gente analisar as penas futuras, né, num sofrimento eterno. Então, a gente vai começar a analisar dessa forma a duração das penas, a duração da ação pedagógica, para que eu volte a me reequilibrar com a lei divina, com a lei do Pai, para que eu comece a refazer o meu caminho. Como que ela funciona? Aí, Kardec faz a primeira pergunta, que é a 1003, sobre a duração das penalidades futuras, quando ele questiona assim: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura, ela é arbitrária ou ela está subordinada a uma lei qualquer? Não existe uma lei qualquer, né? Existe uma lei qualquer quando a gente, na visão grosseira nossa, né, julgamos as leis humanas. Mas a lei divina, ela não é uma lei qualquer. Então, a duração dos sofrimentos do culpado, ela não está, né, subordinada, sujeita aos caprichos, porque Deus não age por caprichos. Não, o Pai age por amor. Quem age por caprichos, por vaidade, somos nós, seres humanos, seres ainda imperfeitos, né? A gente vai verificar que para tudo existe uma lei. A lei maior, a lei divina. No decorrer, né, das palestras, dos estudos de domingos, né, no decorrer do estudo do Livro dos Espíritos, nós fomos verificando as leis que existem, né? A lei de progresso, a lei de destruição, a lei de justiça, de amor, de caridade, a lei de liberdade, a lei de adoração. Então, a gente vai verificando que todo o universo ele é regido por leis, né? Então, o Pai não age por caprichos. Então, essa duração desses sofrimentos, ela não está subordinada a uma lei qualquer. Ela está subordinada a uma lei maior, a uma lei de amor, que nos faz enxergar, retornar ao caminho correto, que é uma lei de amor que nos assegura a nossa felicidade. Na 1004, ele questiona em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado, né? Existe uma duração para esses sofrimentos, né? Diante das minhas faltas, dos meus erros, quanto tempo eu vou levar para refazer esse caminho? Os espíritos responderam que não há um tempo determinado para o sofrimento. Ou seja, um espírito criminoso não há um tempo determinado para ele sofrer determinada pena, vamos dizer assim. O espírito vicioso também não há. São Luís traz para a gente que a duração do sofrimento do culpado, ela vai se basear no tempo necessário que ele vai fazer para se melhorar, para ele rever os seus conceitos. Esse vai ser o tempo. Então, o tempo vai ser de acordo com as minhas próprias faltas. No momento que eu, né, decidi rever o meu caminho, esse vai ser o tempo. Então, não dá para se determinar se vai ser X ou Y de tempo. O tempo vai ser de acordo, né, com o meu refazimento, com a minha melhora sincera,
sincera, efetiva, com a minha prática ao bem, aquele momento que eu verifico os meus erros, as minhas dificuldades e resolvo fazer esse ajustamento com a lei maior. Então, o que os espíritos querem passar para a gente é que não existe um tempo determinado, que o estado de sofrimento ou de felicidade vai ser de acordo com o grau de purificação do espírito e que a duração desse sofrimento ela vai estar condicionada ao tempo que esse espírito vai ter para ele se melhorar. Então, a gente começa a analisar assim. Se eu me revolto, se eu começo a me lastimar das minhas dores, dos meus problemas, né? Eu vou verificando que quanto mais eu me revolto, quanto mais eu lastimo, tanto encarnado como desencarnado, mais eu sofro, mais aquele tempo ali de sofrimento, de dificuldade, ele parece eternos. Né? À medida que a gente começa a progredir, né, com os nossos sentimentos, a fazer com que esses sentimentos eles vão se depurando, esses sofrimentos eles começam a diminuírem e a gente começa a modificar o quê? As nossas vibrações mentais, dos nossos pensamentos. Então, essa faixa que eu, né, convivo, esse ambiente vibracional meu, ele começa a modificar, não pelo outro, mas a partir do momento que eu comecei a verificar a mim mesma, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim mesma e não a olhar para o outro. Então, à medida que o espírito ele começa a progredir, ele começa a renovar a sua conduta. E aí ele sai dessa visão grosseira e passa a ter uma visão mais espiritual, a olhar mais para o alto, a olhar mais para a lei maior. No livro Céu e Inferno, que faz parte também do Pentateuco Espírita, ele traz para a gente o Código Penal da vida futura. O Código Penal contém 33 pontos que devem serem observados, refletidos e analisados. Confesso que já passei por ele por diversas vezes, até que há pouco tempo o Dr. Erma colocou que nós deveríamos ler e estudar e refletir cada ponto. Está no Céu e Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, que trata das penas futuras. Aconselho que todos leiam Código Penal da Vida Futura. A doutrina vem logo no primeiro parágrafo, dizendo que ela não veio formular um código de fantasia, mas baseado nas observações. E ele, no resumo que ele traz ali no item 13, ele diz assim para a gente: a lei é para todos. Né? Aquela visão nossa da vida corpórea, de que a lei funciona para um e para outros não, na lei divina tem que funcionar exatamente dessa forma no nosso entendimento. A lei é para todos. Toda falta ela terá sua punição. E todo ato meritório, toda ação no bem, ela terá sua recompensa, o seu valor, como diz Santo Agostinho, para cada um de acordo com a sua obra. Então eu vou receber de acordo com aquilo que eu fizer. A minha colheita, ela vai ser de acordo com o meu plantio. E ele diz ainda: a duração do castigo vai depender de cada um de nós, do culpado perante a sua própria melhoria. Não há uma condenação por tempo determinado. O que o Pai exige por tempo de sofrimento é um melhoramento sincero, efetivo, de volta ao bem, conforme está aqui no Código Penal da Vida Futura, onde ele ainda nos chama a atenção dizendo que nós somos os próprios árbitros da nossa própria sorte, onde nós mesmos podemos prolongar o nosso sofrimento
quando ainda insistimos no mal, no egoísmo, no orgulho, na tirania, nos abusos, ou nós podemos suavizar ou anular quando a gente começa a refazer a nossa rota em favor do bem. Muito importante isso. Nós somos os árbitros da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Olha só, somos nós que determinamos se a gente quer ser feliz ou não, né? Se eu ainda insisto no mal, se eu ainda insisto no orgulho, nas maledicências, nos prazeres, nos excessos dos prazeres que a vida me oferece, eu vou continuar me mantendo no sofrimento, fazendo o caminho inverso da lei. Mas se eu quero, a partir de agora, suavizar esses sofrimentos, anular, começar a me refazer, eu me proponho a prática da caridade e aí eu estou decidindo a caminhar em favor, em busca de uma felicidade. E a gente vai verificando que a decisão está nas nossas mãos. Então, a gente pode... Desde agora, deste momento, encarnados, aproveitando a oportunidade do corpo físico de estarmos aqui, começar a amenizar essa penalidade futura. Porque hoje as dores e os sofrimentos que a gente passa, as dificuldades, elas ainda estão amenizadas, são decorrentes lá de trás, né? Mas ela ainda vem suave. Nós ainda vamos continuar esse percurso, porque nós estamos a caminho de uma evolução, de um progresso. Nós temos ainda muito a caminhar, mas nós temos muito que agradecer a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais. Nós aqui, nesse salão, neste momento, agradecer por termos, nesta encarnação, a oportunidade de termos a doutrina espírita em nossas vidas. O Evangelho, né? Um livro de estímulo, que eu digo até que Dr. Erma, quem fez esse comentário, o Evangelho é um livro de estímulo. O livro dos Espíritos, ele é esclarecedor. Ele traz para a gente que os devedores da lei não é o outro. Não é o outro que eu acho que me perturba, que me traz a infelicidade. Sou eu mesma. Sou eu mesma, através das minhas faltas, do meu egoísmo, das minhas maledicências, que causa as dores e os sofrimentos para mim mesma. E ele agora ainda vem trazer para a gente que não existe penalidades eternas, que eu posso muito bem amenizar esses sofrimentos a partir do momento que eu começar a querer verdadeiramente me ajustar com a lei maior, né? Então a gente pode, desde agora, nos determinarmos a refazer essa rota, esse roteiro. Se a gente quer diminuir os nossos sofrimentos, comecemos desde agora a trabalhar por nós mesmos, analisando e corrigindo essas atitudes, os nossos pensamentos, né, as nossas ações, a nossa fala, principalmente, né, os nossos pensamentos, né? Analisar o que a gente fala. Não é você ficar calado, não falar, mas por dentro tá pensando, tá falando mal do outro. Não é o sentido desse silêncio, mas por dentro tá trabalhando mal. É o refazer completamente. Ideias, pensamentos, fala, aquilo que você vê, né? Começar a modificar esse ambiente vibracional para que essas penas, essas ações pedagógicas, elas possam ser amenizadas. Kardec, na pergunta 1006, questionou se a duração dos sofrimentos poderia ser eterna. São Luís quem trouxe a resposta. Ele disse que pensar em sofrimentos eternos seria achar que o culpado fosse eternamente mau. Ele jamais se arrependesse, jamais se melhorasse. Ele iria sofrer
eternamente. E isso é muito cruel. Pensar que as nossas dores, os nossos sofrimentos são eternos é muito doloroso. Mas aí São Luís diz pra gente: Deus não criou os seres para serem voltados para o mal eternamente. Ele apenas criou simples ignorantes. Todos devem progredir. Uns em um tempo mais curto, outros em um tempo mais longo, conforme a vontade de cada um. Aí a gente lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, aonde ele traz a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. No item 21, ele faz um resumo da lei de Deus. E ele diz assim: o homem sempre sofre a consequência de suas faltas e não há uma só infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo vai ser proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem, desde que o culpado clame por misericórdia. Deus ouve e lhe dá esperança, mas o simples arrependimento do mal não é suficiente. A lei é uma lei imutável, em concordância com a bondade e com a justiça de Deus. E São Luís ainda complementa, dizendo para a gente que a lei que rege a duração das penas é uma lei eminentemente sábia e benevolente, visto que, apesar de todos os nossos erros, de todas as nossas faltas, os nossos sofrimentos, eles estão subordinados ao nosso esforço em querer melhorar, em querer sair daquela situação. E o nosso livre-arbítrio, ele ainda é respeitado. Na pergunta 1007, Kardec perguntou se o culpado, ele nunca se arrependerá das suas atitudes, Será que aquele que cometeu determinados delitos, os infratores, os viciosos, nós mesmos com os nossos erros, nunca vamos nos arrepender? São Luís responde que o arrependimento, ele chega para todos. Mesmo aquele coração endurecido por séculos e mais séculos, um dia ele vai clamar, como está aqui na lei, que resume a lei de Deus no Evangelho. Ele irá clamar pela misericórdia do Pai. Cansado de sofrer, ele vai querer fazer o seu retorno. Achar que nunca haverá o arrependimento é estar negando a lei de progresso. E a lei de progresso, como diz São Luís, ela está aí. E esse arrependimento, se achássemos que ele fosse eterno, ele faz uma comparação. É como se achar que a criança, ela nunca vai se tornar um adulto. E a gente vai verificando, somos centelhas divinas, criados, por Deus nosso Pai. Somos ovelhas perdidas, Sentimos já falta do bom pastor, que é o Mestre Jesus, Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual era o homem, o mais perfeito, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E os Espíritos responderam: Jesus, exemplo de perfeição, exemplo de amor. Então, como ovelhas perdidas, nós estamos sentindo falta desse bom pastor que é o Mestre Jesus. Temos o desejo sincero de alcançar uma felicidade, de retornarmos à casa do Pai, porque fomos criados simples e ignorantes, e não como hoje estamos, agregados ainda de vícios, cheios de imperfeições. E tenhamos a certeza, no Evangelho, logo no início, no decorrer do próprio Livro dos Espíritos, a gente vai encontrando que o Pai,
Ele espera de braços abertos o seu filho pródigo. Mas esse retorno, ele só pode ocorrer quando eu me arrepender. Está lá no Código Penal, no item 16. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas é preciso expiar e reparar. Então, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para que a gente possa começar a apagar os traços das faltas cometidas e as suas consequências. O arrependimento, ele vai suavizar a expiação, ele vai abrir o caminho para a minha reabilitação, para o meu refazer, mas é preciso que eu repare, é preciso que eu venha, que eu passe pelas aquelas situações para que eu possa anular o efeito e com isso a causa. A última pergunta de Kardec, que é a 1009, ele fala assim: de acordo com tudo isso, né, as penas impostas jamais seriam por toda a eternidade? Está muito claro, né, gente? Quem dá a resposta é Santo Agostinho. Ele diz que o sofrimento não é eterno. Tudo vai passar. Tenhamos essa certeza. Os nossos sofrimentos, as nossas torturas, as nossas faltas de esperança, as nossas angústias, tudo vai passar. Imaginar que o sofrimento fosse eterno, seríamos ter uma ideia de um Deus terrível, um Deus ciumento, vingativo, né? Isso é uma visão materialista. Isso é uma visão de um egoísta. Nós estaríamos transferindo para Deus, né, todos os defeitos que são os nossos, verificando na divindade tudo aquilo que a gente ainda carrega de vícios, de egoísmo. E o Pai não é assim. O Pai, ele é todo justiça, ele é todo amor, ele é caridade, ele é misericórdia. O Pai é esquecimento das ofensas, né? E eles também nos chamam a atenção para que nós possamos aniquilar de vez dos nossos pensamentos essa ideia de eternidade das penas. Porque isso tudo é contrário à lei de justiça, à bondade de Deus. E Platão também, ele diz que acreditar na eternidade dos castigos seria admitir um mal eterno. Porém, eterno só é o Pai, Deus nosso Pai. E Deus não teria criado o mal eterno, né? O castigo nada mais é do que o desvio que eu fiz da lei e agora um ajustamento com essa lei maior, né? Essa correção. Então, fica essa mensagem para a gente. Quando eu me desvio da lei, quando eu me afasto do objetivo do Pai, consequentemente, eu tenho que fazer o meu retorno. E esse retorno, devido a esse meu desvios, ele vem com dores, ele vem com sofrimentos, mas tenhamos a certeza que não são sofrimentos nem penalidades eternas. Na realidade, a dor, ela vem como uma alavanca para que a gente possa retornar, refazer o nosso caminho de volta. E nós temos aí o Mestre Jesus a nos direcionar. Então a gente pode começar desde agora amenizando esses sofrimentos, amenizando as nossas dores, começando desde esse momento a sermos obedientes com a lei maior, a serem resignados, que não significa cruzar os braços, mas dispostos a lutar, sem revolta, sem questionamento. Sabemos que fomos, né, aquelas criaturas que se desviaram da lei maior e que essas penalidades, essas dores, nada mais são do que ações para nos disciplinar. E como o próprio Santo Agostinho diz que tudo passa, e a gente pode ter essa certeza de que o Pai, ele é justíssimo na sua sabedoria, porque ele leva em conta
todos os nossos esforços para que nós possamos dominar todas essas nossas más tendências. E como tudo passa, não vai dar para ler tudo, mas só um trechinho de uma mensagem de Emmanuel, através de Chico, quando ele diz que todas as coisas na terra, elas passam. Os dias de dificuldades passarão também os dias de amargura e os dias de solidão. A saudade do ser querido que está longe também passará. Os dias de tristeza, dias de alegria, são lições necessárias que na terra passa, deixando o espírito imortal as experiências acumuladas. Que nós possamos elevar o nosso pensamento ao alto e buscar a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas nossas próprias dificuldades já superadas, se olharmos para trás, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é como se fosse uma enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências, das gigantescas ondas, mas isso também passará. Porque Jesus está no leme desse nau e segue a olhar sereno a todos nós. Não estamos abandonados, não estamos soltos. Nós podemos refazer a nossa vida, refazer a nossa alma para que essa vida futura, as consequências futuras, elas possam ser menores do que aquilo que a gente vive hoje. E aí nós somos felizardos por estarmos aqui neste momento, por termos encontrado o Evangelho, essa oportunidade. Não estamos aqui à toa. O Evangelho, ele vem, acalenta essas nossas dores, ele dá o direcionamento certo e seguro. E Emmanuel ainda finaliza assim: tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. E que Deus possa ser suficiente em nossas vidas, fazendo com que nós tenhamos a força, a coragem e a vontade de autoanalisarmos e poder modificar todo o nosso roteiro. Assim seja.